Boa tarde, boa noite. Obrigado. Estamos aqui hoje com duas atrações internacionais do mercado de RPG. À minha direita temos Andrea Marchi. O segundo é o Massimiliano, o Max Castellani. E o último lá à direita é o Felipe Della Corte, da Copycat. Ele, brasileiro como eu. Queríamos falar um pouco sobre a carreira do Max e do André, falar um pouco sobre os projetos, os jogos que eles têm trabalhado. Eu estou aqui mais na condição de ajudar a tradução e eles vão trazer o conteúdo para vocês. Maybe you'd like to start just talking about how you guys got into the industry? Então eu pedi para eles falarem um pouco do começo deles na indústria e aí vamos ver. Você quer começar, Max? Vou deixar o Max começar. Yeah, prazer. So, we started our journey in the industry basically by chance. We were just playing D&D together since right after high school, and a few years later, Andreas started working on an independent role-playing game called Shattered Tower. Ele comenta que eles entraram na indústria um pouco por sorte. Eles jogavam RPG juntos na escola e logo depois que saíram da escola, o André conseguiu um emprego ali. And so he asked me for help with this game because he said, I will be at a con this weekend. Would you come and help me GM some tables? And from there, I was like, this game is really cool. If you need any other help, I will join very, very likely. I will be glad to join. I was like, well, actually, I'm launching a Kickstarter, so any help I can get, I want. And we started our journey right in that moment. Então ele comenta que assim que ele conversou com o André comentou que ele tinha um jogo que precisava de ajuda. O Max se dispôs a ajudar com este jogo e perguntou qual era a ideia de lançamento dele. E o André respondeu que tinha que lançar um Kickstarter em breve e precisava de toda a ajuda que ele podia encontrar. And then we launched the Kickstarter and we started working a bit and in the independent environment, the independent side of the industry. Right up until 2020, when we started our collaboration with Acheron Games to work on Brancalonia. Então ele comenta que lançaram o Kickstarter e dali conseguiram desenvolver o começo da carreira deles no mercado de RPG até mais ou menos 2020, quando eles entraram na primeira parceria, que é uma empresa italiana que se chama Acheron Games. What was the game with Acheron? Brancalonia. Brancalonia. Então, o primeiro trabalho que eles fizeram junto com a Acheron Games foi o Brancalonia, que é uma ambientação de D&D quinta edição. Yeah. And that game just launched on Kickstarter during COVID. It was already happening. And so we were we were not sure about launching it because of all that was happening. But we tried, and surprisingly enough, it went really well. It made like 200,000 euros, and we weren't expecting that. I mean, never in our lives. And it kind of changed our lives because that became our job in that moment. Então ele comenta que o Brancalonia encontrou um sucesso inesperado, fez mais de 200,000 euro. Mais de 200 mil euros na campanha, e que isso mudou também a posição deles na indústria, que eles puderam agora passar a trabalhar com o desenvolvimento de RPG e não apenas antes como apenas um primeiro projeto. Maybe we can hear from André as well. Of course. Yeah. Eu pedi para o André contar um pouco do lado dele. A gente ouviu um pouco do Max, então ouviu um pouco do André, como que ele entrou no mercado. Então... Yes, and after that we started working for Acheron for a few projects, and basically
well, we started a few expansions for Brancalonia, and then Brancalonia won a few Ennis Awards at Gen Con, and that was a really good kick for our career. Legal. Ele comenta que depois do lançamento do Brancalonia, eles continuaram a desenvolver parceria trabalhando em expansões do Brancalonia e trazendo lançamentos para a Gen Con. And after that, we made another Kickstarter with Acheron, Dante's Guide to Hell, or Inferno. And that was another very well done Kickstarter, I guess. That was even greater because it reaches almost $500,000. So, O próximo projeto deles, também com a Acheron, a editora na Itália, era o Dante Hell. it's Inferno, Dante's Guide to Hell. Inferno, o guia de Dante para o inferno. Para Inferno. Yeah. E ele comenta que esse projeto alcançou números ainda maiores que o anterior, chegando quase à marca de €500 mil. Exactly. And we did not spare the $500,000, but Where's the money, guys? we're still running after it. No, but that gave us a huge spotlight. You know, we basically, when Inferno was launched and went huge, went through the roof. Because for board games, you know that those are not that great of numbers, but for role-playing games, it's huge. It means that they're very good for the public. Ele comenta que no mercado de RPGs, esse número que eles alcançaram com o Dante's Inferno de quase €500 mil é muito expressivo. É muito mais em comparação do que o mercado de jogos de tabuleiro, cujos números às vezes são maiores do que esse, mas que para o mercado de RPGs era muito expressivo esse resultado para eles. Exactly. And then the 4 Annie Awards, Dante's Inferno, we got that spotlight and we kind of were individuated by Simon, by David Preti. And we had a call with him and our story kind of met the story of Guilherme. Was there a project already in discussion? The first project that we came in to work at was Blood Rage. And then we moved. Então ele comenta que depois dessa exposição que a parceria com a Acheron deu, eles foram contactados pelo David Preti, da Simon, que começou a discutir com eles a ideia de trabalhar num projeto chamado Blood Rage. Blood Rage é um jogo de tabuleiro que a Simon já publicava e contatou eles para fazer um RPG em cima dessa propriedade. Exactly. And then we started working on Blood Rage. We were playtesting. We almost drafted the whole core book. And then Assassin's Creed came in. Então ele comenta que enquanto trabalhava no projeto de Blood Rage RPG dentro da Comini, passou um trimestre mais ou menos, one quarter, e apareceu uma nova oportunidade que é o RPG de Assassin's Creed. And the funny thing is that the license was there, but the other guys working in the RPG team that would be free to work to the IP were not very familiar with the Assassin's Creed IP. Então ele comenta que a licença estava disponível dentro da empresa e que tinha um outro time de RPG que também poderia ter feito esse trabalho, mas eles não conheciam a propriedade muito bem, enquanto eles conheciam. And so they were like, well, if nobody knows Assassin's Creed, we're probably going to sell it to somebody else. And we were like, no, please don't. Wait, please. Ele comenta que houve uma conversa interna na empresa que diz, bom, se ninguém sabe trabalhar com Assassin's Creed, e eles reagiram, não deixa sair, a gente faz. Yes, because we've been playing Assassin's Creed since the first titles. I personally read a few novels and comic books, so we're really into it, although we have lost tracks of it in the last few years. Life, work, kids, family, but... Então aqui ele comenta que eles já tinham um conhecimento grande da franquia, desde jogar os jogos desde o começo até ler os livros, consumir os quadrinhos. Então eles já tinham um conhecimento, uma paixão pela propriedade. Exactly. So we started work to Assassin's Creed.
And the thing is that we were not renowned for our 5e conversions, but Ubisoft wanted to have a game with an original system. Então ele comenta uma dificuldade inicial que o trabalho deles eram conhecidos pela adaptação de jogos para o sistema Dungeons and Dragons quinta edição. Era isso que era o Brancalone, era isso que era o Dante. E a Ubisoft, nesse caso, queria um jogo original e não uma adaptação da quinta edição. Yeah, luckily enough, as designers, I mean, there's nothing better than having, white blank paper to go and try to do something that really fits that thematics, that vibes, that lore. And also in the past, in our independent years, we developed independent and original systems. So we were ready and willing to do it, and we did it. Então ele comenta aqui que eles viram isso como uma oportunidade, eles viram isso como uma página em branco para poder criar um sistema novo e que isso combinava com o trabalho deles mais de autores independentes, que isso dava uma liberdade para eles poderem desenvolver dentro de uma página em branco. Foi a imagem que ele usou. About the challenges of bringing Assassin's Creed to the RPG table. I actually wanted to ask you about this. Because exactly, you guys were working with 5e adaptations, but now here comes the chance to do a brand new system. Where do you even begin? Just a moment. Eu perguntei para ele, já que era um sistema novo do zero, que não era mais uma adaptação de Dungeons and Dragons, por onde começar um sistema do zero? First of all, we started with a lot of research because we wanted to know what other system tried to solve the same problems that we were facing adapting Assassin's Creed. Ele comenta que a primeira coisa foi fazer muita pesquisa, olhar outros sistemas e como outros sistemas adaptavam as dificuldades, os desafios que eles encontrariam. For example, we were looking at a few IP that were similar in a certain way, like more close, like what's sorry, Dishonored. There's the video game Dishonored, and they recently made, when we were working on Assassin's Creed, they already made the RPG. So, então ele comenta que uma das pesquisas que eles fizeram foram procurar outros jogos que adaptavam IPs para ver como foi feito esse desafio e menciona que um dos jogos pesquisados era o Dishonored, que tinha passado por algo parecido. Dishonored was also a video game that was adapted to an RPG. Yes. Então um jogo que também era um videogame originalmente, recentemente adaptado como um RPG. Yeah, I think by Modifius. Yeah. Modifius, publicado yes. pela Modifius. yeah. And we realized that basically we needed to have a lighter system and more more narrative oriented than Então D&D. ele comenta que em comparação com o D&D, eles precisavam de um sistema mais leve e também you said more lighter and Narrative driven. e mais orientado para narrativas do que o D&D é. Yes, because also one of the very challenging parts of adapting video games like this kind is that you start from a solo experience game where you play the hero of the story, and you have to make it a fun for everybody at the table. So how do I make everybody enjoy Ezio Auditore? So we developed a system that could give everybody their chances to wear the shoes of an assassin. Então ele comenta que o desafio era muito porque os jogadores estão acostumados todos jogam como o protagonista da série. E como que seria para traduzir essa diversão para todos na mesa? Esse era um grande desafio, dentro dessa franquia. E ele menciona que a solução encontrada foi dividir essa atenção para todos os jogadores. Todo mundo consegue a chance de ser o assassino em determinada cena. Exactly. And a few other things, for example,
since in Assassin's Creed you have the modern day, so the real world, and then the whole part of the game when you revisit the past. And since you in the game we wanted to be able to revisit any past possible, we had to create a system that gave the chance to the players to not be making character after character after character, but be ready to play, very quick, very fun, and we use cards for that. Ele comenta aqui que no videogame, geralmente tem-se dois momentos no tempo, o tempo antigo e o tempo moderno. E que no RPG, de maneira diferente, eles queriam que fosse possível visitar vários momentos no tempo. Então, e evitando que os jogadores tivessem que morrer e criar vários personagens um atrás do outro. Então ele menciona que uma maneira de fazer isso de maneira rápida foi criar personagens através de cartas. Exactly. And by the way, we went, after that we worked on another few games from Simon, like Massive Darkness RPG. But what I really love about having made Assassin's Creed that Copycat Games brought it in Brazil, and today we're here just because of that. So Legal. Então, primeiro ele mencionou que eles também estavam trabalhando num outro jogo, que é o Massive Darkness RPG, para a Simon, e que durante esse tempo, uma editora brasileira, a Copycat, vou deixar até o dela falar um pouco, se interessou e pegou os direitos para lançar o Assassin's Creed aqui no Brasil. Can I send a question to him then? it must. And I guess I can be in Portuguese. Okay, I will try. I will have them translate. Yes. Dela, fala um pouquinho pra gente do processo de adaptar o Assassin's Creed do original que eles escreveram para a versão brasileira. O Assassin's Creed veio de uma pesquisa, né? Uma coisa que a Cap faz muito é olhar para o mercado de fora para achar fits interessantes com o mercado brasileiro. Foi assim que a gente chegou no Wilder Fist, que a gente está lançando aqui, que também é um RPG italiano, né? Da Horrible Guild. E a gente começou a fazer muito scouting de produtos interessantes que estavam sendo anunciados lá fora e caímos no Assassin's Creed, né? Tipo, o Brasil, por dados da própria Ubisoft, é o segundo país que mais consome a franquia no mundo. E perde só para os Estados Unidos. E a gente falou, cara, acho que tem um fit muito forte, né? É uma franquia que é muito forte no Brasil, uma franquia que tem um histórico muito grande aqui. E a Ubisoft do Brasil é muito presente, né? Eles são uma das empresas que tem o maior número de funcionários aqui no Brasil em termos de videogame. Então a gente fez o que a gente faz melhor na Copycat, que é a gente meter o louco. A gente estava numa feira de games, que é a Gamescom Latam, primeira edição, a do ano passado, e tinha o stand da Ubisoft anunciando Assassin's Creed Shadows. A gente chegou lá no stand, bateu na porta, falou, oi, a gente quer falar com alguém que cuida de licenciamento. Chamaram uma pessoa lá dentro e falaram, o que vocês querem licenciar? É camiseta, né? É roupa? A gente, não, vem cá, tem um RPG? E aí a gente deu sorte que a Bárbara, que é a pessoa que cuida disso lá, ela é muito entusiasta de RPG e board game. Ela falou, não, como assim tem um RPG? De Assassin's Creed, eu falei, Assassin's Creed, começou a mostrar no celular, esse RPG aqui, feito pela Culmini e tal, não sei o que é uma empresa italiana. Aí ela, não, eu não sabia disso. Então a Ubisoft do Brasil não sabia que esse projeto existia. E aí a gente falou, não sabia disso. Não, agora é uma obrigação moral e cívica da Ubisoft Brasil ter esse RPG aqui, não custe o que custar. A gente vai fazer acontecer. E aí a Ubisoft Brasil entrou em contato com a Ubisoft na Europa, que entrou em contato com a Culmini, que entrou em contato com a gente. Só que aí demos sorte da Culmini ter um pessoal aqui no Brasil, né? Inclusive o próprio Guilherme. Então a gente começou esse contato aí. Só que aí a gente falou, olha, o jogo está em produção, não está pronto. Não saiu ainda em inglês. Então foi muito legal a gente conseguir entrar no meio, né? Durante a produção do jogo. Eu vou falar que para mim foi muito confuso esse primeiro e-mail. Eu recebi um e-mail da Ubisoft nos Estados Unidos ou na Europa, copiando uma empresa brasileira e a Ubisoft Brasil, dizendo, olha, tem um interessado aí no Brasil no jogo de vocês. Então, até entender tudo, conversei com o dela, conversei com os meninos, e aí conseguimos fazer essa parceria, embora estivesse no meio da produção, começar já a negociar para mandar arquivos para eles.
Vamos. And by the way, Guilherme is not only the translator, he was the producer of the game for Simon. So O que ele comenta aqui é que eu estou aqui hoje de tradutor, mas na época também era o produtor do Assassin's Creed. Eu fazia parte do time da Kumini na época. Yeah. You made it possible. You made it possible, man. Yes. yeah, You by the mean- way, that guy was one of the best guys in the whole Simon structure, at least of those that we knew. Eu não vou traduzir isso. Eu traduzo, ele era um dos melhores da Simon mesmo, era assim. E um dos melhores do Brasil, eu diria. So maybe how about like the latest development, like delivering the files? How ready is it? How excited are you guys with it? Pedi para eles falarem um pouco do momento mais recente do jogo, o que eles estão animados com o jogo, o que deixa eles felizes com o Assassin's Creed. Mike, what makes you guys happy and motivated with this game? Well, first of all, there were a few moments that when we got the job, it was like we are really working at the Assassin's Creed role-playing game. That was the first moment of real excitement. Então, o primeiro momento foi o choque, o baque de falar, a gente realmente está fazendo um jogo de Assassin's Creed que eles amam. Then when we kind of met Aymar and the guys at Ubisoft, E aí ele fala o segundo foi quando conheceu o Aymar, que é o líder de produto da Ubisoft do Assassin's Creed. and we made them try the game because they want to have a demo of the game. E eles fizeram questão que o Aymar jogasse o jogo, para que ele entendesse a fundo qual era o produto sendo feito. And then when with Simon, we managed to have Glass Cannon play the game online on YouTube, and they had the voice actor of Bayek playing as Bayek in the game. E aquele comenta o terceiro momento foi quando conseguiram fazer o vídeo live junto com a Glass Cannon, que é um YouTube content creator americano, jogando ao vivo o jogo e junto com a voz do Bayek, o ator, que I'm gonna put a parenthesis here, que quem conseguiu o contato para ele foi o Carlos, que está aqui. Levanta a mão ali, Carlos. O Carlos Yeah. Right, we have the social media manager, the marketing manager of Assassin's Creed right there. O Carlos conseguiu o contato lá da Glass Cannon e do ator de voz do Bayek, que é o personagem do Assassin's Creed Origins. E ele fez parte do jogo. Ele jogou a mesa do jogo junto nessa roda de live gameplay. Yeah, and then we were excited for the release, but it kind of got lost. Então ele fala que estava super animado para o lançamento, mas parou. And it's been like a year and a half at least, if not more. Passou-se mais ou menos 1 ano e meio desde essa época. And now everybody is going into print. And by the way, the first guys that are probably going to print it are Capicatch Games. Então ele fica feliz de falar que está começando a produção em massa, mas que ele fica muito feliz que a Copycat vai lançar e deve sair antes, inclusive, porque já estão em produção. Yeah. And I mean, we're glad. They're all great guys. We met them. They welcomed us very warmly. We felt at home at Capicatch, at the whole DOF, really. Então aqui ele comenta que gostou muito de trabalhar com a Copycat, que eles são ótimos, que receberam eles muito bem e que também não só a Copycat, mas todos aqui no DOF, eles se sentem muito acolhidos aqui por vocês. Obrigado. Bonitinho. Eles queriam saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para eles, seja do produto, da carreira. Ali. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Lucas Conte, eu trabalho como game designer também. Eu queria saber se vocês têm... qual é a dica principal para uma pessoa que, como game designer, está saindo de trabalhar nos próprios jogos independentes, para trabalhar num jogo licenciado pela primeira vez? Qual que é a principal mudança de chave que tem que ter numa mudança de paradigma dessa, sabe? Legal. His name is Lucas, right? Lucas. Ele diz que ele pergunta, what's the main key point or turn point when you're working with a licensed game? And this from the perspective of an independent creator. Okay. Well, as an independent creator, you surely have more freedom and you can do whatever comes to your mind at any moment. If you want to change something or you want to modify some things, you have the freedom to do it. With a major IP,
you got to stick to the IP. And did I understand the question correctly? Okay, you got to stick to IP, and you still have freedom, but you have a range where you have to move. Então, Lucas, o que ele comenta aqui é: se de um lado o criador independente tem mais liberdade para trabalhar como acha melhor ou como ter a melhor visão, trabalhando com um produto licenciado, ele diz que é uma liberdade mais contida e que ele tem que trabalhar dentro dos confins do que pode fazer dentro daquela IP. Respondeu a pergunta? Fechou. Eu queria saber, em relação ao cenário básico do Assassin's Creed RPG, como é que foi a transposição das cidades, né? Como é que foi o processo mesmo de escolher o que ia chamar a atenção nos textos, etc., em relação às cidades do Assassin's Creed. Legal, obrigado. O seu nome? Arnaldo. So Arnaldo asks, in developing this game, how was the specific point of building the cities that players get to visit in the game? He said, in general, that he's fascinated with developing the game itself, but in particular, what kind of text, what kind of highlight, what important parts do you select about the cities that players can visit? Well, we did not really approach the game like that. It's way more open, and you will find just descriptions of the scenarios and of the setting, very broadly written. We didn't go into detail because the role-playing game wants to give the chance to reimagine those locations at the table. Então, você viu que ele abriu falando, bem, então bem, ele diz, o RPG não funciona muito assim. Eles não foram super descritivos de cidades ou de pontos específicos, porque o jogo naturalmente precisa de liberdade na mesa para que os jogadores criem dentro disso. Então ele comenta que a mesa tem mais liberdade, o livro tem algumas descrições amplas de timelines, de lugares no tempo e lugares também físicos, cidades, mas que o foco do jogo não é dar uma narração muito detalhada desses cenários. Do you And want to also because differently from a fantasy game or a sci-fi game, we do not have to actually invent anything. It is stories you can look on internet, on a book, and find more accurate description than what I could give you in the game. Muito legal o que ele falou aqui, né? Então, diferente de um jogo de fantasia, onde você tem que criar cada pedacinho para poder popular o universo, como se passa em contextos históricos, é muito mais fácil os jogadores terem acesso a pesquisa na internet, Wikipedia, onde for necessário. Aliás, é muito maior essa informação do que eles conseguiriam pôr em um livro. O livro não é uma enciclopédia, por assim dizer, né? Yeah. Hi, my name is Renan. Hi. I play with you guys Yes. yesterday. Qual é o seu nome? Renan, Renan. my question is why you choose the narrative side of the RPG, and why did you not play with the technicians like D&D? You know, you said that you went a different way from D&D, but we have different different RPGs that are technicals, but you choose a more narrative way. Why? Do you want to first translate in I Portuguese? thought about it, but then I realized I don't have to. Okay. Because you could hear his question. Yes. Well, yeah. No, if you want to translate in Portuguese. O que o Renan perguntou é sobre por que eles optaram pela abordagem narrativa do jogo e não pela tecnicalidade de serem os operadores que existem no videogame. Então, por que essa opção pela narrativa deixar o controle mais na mão dos jogadores e não papéis específicos? To cover all the games in the Assassin's Creed franchise, we choose a narrative approach to have a more broad approach to the game, you know. And can you elaborate a little bit on how that materializes on the table? What does it mean Yeah. to be a more narrative game versus a crunchier game?
Yeah, but also one of the things were that it's already filled with things. You have two different timelines going on. Everybody has got a different assassin from a different time frame. You have special dice, cards. You have a character sheet that's pretty filled with stuff. So adding up a very crunchy system for the game itself would have been overwhelming. So we had to go lighter. Então, primeiro, o André respondeu que a escolha pela narrativa ampla tem a ver com querer cobrir todos os jogos da franquia. Então, o jogo Assassin's Creed não fala só de um ou outro título, ele cobre toda a franquia. Então, isso fez eles fazerem essa escolha de fazer um jogo narrativo. Depois eu perguntei para eles o que eles querem dizer, eles elaborarem um pouco o que eles querem dizer com um jogo narrativo versus um jogo mais granular, com mais detalhes. E o Max respondeu que o jogo tem muita coisa para se considerar como jogador. Você tem algumas linhas do tempo acontecendo ao mesmo tempo, os dados são especiais, não são dados comuns, então os resultados deles, os jogadores têm que estar cientes do que acontece. Tem fichas com atributos e cartas. Então a resposta dele é que tem já bastante coisa na mesa, por isso que o sistema não é mais granular ou não tem mais detalhamento do que ele tem. Yeah. Obrigado pela pergunta, Renan. Mais alguma pergunta para eles? Vou fazer uma aqui. Tem mecânica de batalha de navio? Viu? That's a good question. She just asked if there is ship combat rules. No. But there's nothing that could keep you from having a ship combat. In fact, I guess that Glass Cannon had one in the YouTube game. I think. I'm not sure of it. Well, for sure we have an adventure that is Yes, Então aqui ele respondeu primeiro que não há regras específicas para combates navais, mas que por outro lado nada impede que a mesa use as regras do jogo para adaptar um combate naval. E ele deu um exemplo além disso dizendo que no gameplay da Glass Cannon teve uma cena de combate naval. Mais alguma pergunta para os nossos convidados? Aqui. Não, eu vou fazer em português. Uma dúvida, porque assim, né, eu já tive a oportunidade de conversar com vocês, meu filho é apaixonado pelo Assassin's Creed, eu tenho vagas ideias pelos milhares de pôsteres e coisas na casa inteira, eu nunca joguei nem nada, né, só vejo ele jogando constantemente, mas eu acho muito interessante a questão desse dançar no tempo do Assassin's Creed. Tipo, eu tô aqui, eu volto milhões de anos atrás, eu avanço milhões de anos na frente. Como que vocês trazem isso? Eu entendi a resposta dos mecanismos, mas qual foi o pensamento de vocês por trás de trazer isso para um RPG? Porque eu realmente fiquei curiosa. So she starts by saying that she's a hardcore fan. She has posters, she has the games, she hasn't played them, but she has a lot of stuff and she loves Assassin's Creed. And the point that she wanted to ask regards the fact that the game time travels. She mentions that her question is, how do you guys approach, or what was the thinking, the thought behind players waltzing through time? You can play, in BC, or you can go forward many years and visit another timeline. So what was the thinking behind coming up with the time travel aspect of the game? Well, luckily enough, this is already embedded in the video games. So the whole mechanic of traveling through the past has got this synchronization system that allows you to go for try and error. And basically, when you visit the past, you don't rewrite the past. You just relive it. So you, even though it's like this at the table, you actually write it in a way. And so everything is possible. And really that's really
it was not difficult because the game itself is based upon the very element. Maybe I can also add when I reply that characters are simulating a scene, with one being the assassin. Yes. Ok. Então, primeiro ele respondeu que essa é uma das belezas da franquia, que tem a capacidade de navegar em muitos timelines. Eu pedi para acrescentar uma informação que é do jogo, que é o seguinte: você não está de verdade viajando no tempo quando você joga o jogo. O jogo faz simulações de uma cena. Então há uma simulação no passado e os jogadores dentro da máquina do Animus encarnam personagens lá dentro. Um dos jogadores na mesa é o descendente, o ancestral do assassino que está sendo jogado. Quando sai daquela cena e vai para outra cena, é o ancestral de outro jogador. Então, isso é o que eles estavam falando antes sobre mudar um pouco o foco, o spotlight. Nem sempre vai ser todo mundo assassino no mesmo lugar. Então, naquela cena, eu sou o assassino, eles encarnam personagens naquela cena. Acabou essa cena como uma série, a gente sai desse timeline, a gente vai para outro, e agora vai ser o ancestral do Andrea, por exemplo. Okay, I didn't understand the question then, Yeah, but you made it. it's all good. Do you have one? No? Desculpa por ser tão perguntão. Imagine. Vocês tiveram experiência ou receberam feedback de alguém que não conhece ou não joga o videogame, mas ainda assim se interessou e acabou jogando o RPG? I love that question. Arnaldo asks if you guys had feedback or if you met someone who did not know Assassin's Creed the series and yet played a role-playing game, and what was that like? Someone who is alienated to the franchise. And what I would tell him about the game. How was the feedback? How was it for those first people who don't know yeah. the video game to just jump into an RPG? Yes, luckily enough, we had both types of players at the tables. The very hardcore fans, the ones that know what Assassin's Creed is, but maybe they didn't play the whole games, and just casual players that look on the table and say, let's try it. The feedback was very good from all the kinds of players. Although the best feedback we had were from the fans of the game, because they found what they thought they would have found in the game. Então ele comentou que eles observaram os dois tipos de público jogando o jogo. O fã que já conhece tudo e também jogadores casuais, que ele falou, né, alguém que não conhece, que está chegando na mesa, né? E aí ele respondeu que o feedback que mais agradou eles como criadores foram os fãs, porque chegaram ao jogo e encontraram aquilo que procuravam. But if I may add, what was the feedback from people who did not know the video game? What they reacted like? The feedback from those were they were really attracted by the idea of visiting past events and history. So they were like, okay, so I can go anywhere I want in the past, and we say yes. We give you the tools to either play the time frames of the video games and of the iconic assassins, but also to create any adventure you like. And just yesterday we were talking about it would be great to have an ancient Brazil themed adventure. Right? Legal. Eu pedi para ele elaborar um pouco mais na questão daqueles que jogaram o jogo sem conhecer a franquia, que foi o que você perguntou. E ele comentou que o feedback, a maior parte que atraía as pessoas era o conceito de viagem no tempo. Então, que quando eles explicavam que você pode visitar cenas em outros momentos no tempo, que as pessoas ficavam muito animadas com isso, queriam ver como é voltar e jogar lá atrás. E aí ele mencionou aqui no fim que ontem, conversando comigo, e porque ele viu materiais de cangaço, de RPG aqui na feira, ele falou que legal seria ter uma adaptação de uma cena que é na histórica do Brasil dentro do jogo. E é possível, né? I'm just going to add a little bit about the flexibility of the system. O jogo ele é flexível o suficiente para permitir que jogadores na mesa criem lugares que o videogame não cobriu. Ele não é limitado àqueles. É possível que jogadores, o narrador e os jogadores adaptem e criem cenas usando as regras do jogo. And about that Brazilian expansion, we might just Yes.
Mais alguma pergunta sobre o jogo, para os autores? O Gui, deixa eu só acrescentar. Deixa. A gente teve o mesmo processo, né? Porque quando a gente pega um jogo localizado, a gente não tem nenhum trabalho de game design nesse jogo. Mas nós temos uma equipe de game designers que precisa entender a mecânica do jogo para traduzir o jogo de forma coesa. A nossa principal tradutora, ela não joga videogame. Ela sabia o que era Assassin's Creed, ela já tinha lido o romance, ela já tinha visto o filme, mas ela nunca encostou num videogame de Assassin's Creed, porque ela não joga videogame. Só que ela é uma jogadora inveterada de RPG. Você já jogou 200, 300 sistemas. E quando ela pegou para fazer o primeiro corte, a primeira parte de tradução, o que ela mais elogiou foi o sistema de approaches, né? Que são os sistemas, o cerne do sistema. Você escolhe a maneira como você vai abordar uma situação. E essa situação não importa onde, como e quando ela está acontecendo, o que você escolhe é a maneira como o seu personagem vai agir. E a Nádia, que é uma inverterada de jogo narrativista, a maior fã de Daggerheart do Brasil, assim, ela entendeu muito rápido, que independente de ser Assassin's Creed, essa questão de você ter os atributos ligados a o que você gostaria que o seu personagem fizesse e não o que ele é capaz de fazer, né, como é a maioria dos sistemas, né, tipo, você pega um Dungeons and Dragons, a sua força, a sua destreza determina o que você é capaz de fazer. No sistema deles, não. O sistema te pergunta como você gostaria de fazer essas coisas. E aí você tem lá as abordagens do sistema, né? Eu acho que essa é a grande beleza é assim que você consegue adaptar qualquer história de qualquer período. Então o nosso feedback foi muito positivo de quem não era fã da franquia, né? E aí também o Igor é um grande fã de Assassin's Creed, ele é do nosso marketing. Ele jogou também os testes como para fazer os testes de fã. Ele ficou absolutamente apaixonado e a coisa que ele mais disse foi: parece que eu estou inventando uma história de um Assassin's Creed que eu nunca joguei. Were you able to catch most of the Portuguese? Yeah, most of the Portuguese. Você tinha uma pergunta, né? Mais ou menos. Duas perguntas, assim. Tá bom. Eu gosto muito de jogar com os meus amigos, com a gente revezando quem mestra. Então, a cada semana, um mestra um cenário diferente. E aí, vocês contando sobre o jogo, eu fiquei pensando primeiro, já que tem a mecânica de cada um ser um assassino e o resto moldar o mundo, são duas perguntas desdobradas nesse sentido. Tá. A primeira, como é que funciona o sistema de mestragem do RPG? E a segunda esse revezar funciona mais como one-shots ou, enfim, histórias longas? Legal. So she starts saying that in her gaming group, they have a habit of rotating who gets to DM, right? They don't want just one player to be the DM all the time. So she's curious because this game has a rotating assassin of that scene. So she's making two questions regarding to this. The first one is, what's it like, the system of narrator for this game? And the second, if that could work with the rotating system, how would those two things work, if they would? Well, first of all, we also play with a rotating GM. So, Eles também rotacionam mestre. and I guess that if you want to build a campaign storyline, it would be a bit tricky to do that rotating stuff, but maybe you can keep it short and have maybe a few sessions for each GM and then change. But if you want to play one-shots, you can keep rotating every single session, and with the system of character designation, you would just have fun constantly, and it is totally doable. Então, ele terminou dizendo totalmente possível usar o sistema de revezar mestres com o sistema. Ele diz que melhor seria que um mestre faça algumas cenas
antes de mudar para outro mestre, porque isso ajuda os jogadores a ter a rotação dentro daquela sessão, mas que também se fizer one-shots, que dá para fazer, cada mestre mestra aquela sessão de one-shot e reveza também junto com o jogo. Então funciona bem. Yeah, and for example, in the campaign book, there's 3 different campaigns, and they are built to have like 4 to 8 sessions each, but you can keep it very low, and you can play a campaign with each different DM managing a campaign, but still having the same characters. Então Sim. ele menciona que no livro de campanhas tem 2 campanhas e que elas variam de 3. Thank you. 3 campanhas e que elas variam de 4 a 8 sessões dentro dela. E aí ele menciona que lá também no sistema de campanhas, ele sugere que é possível que esse grupo fique com os mesmos personagens visitando diferentes cenas dentro dessa história contínua. Very good. Mais alguma pergunta? Aqui. Uma das coisas que eu acho mais legais do RPG é que você consegue viver os ambientes, né? A gente estava até trocando ideia, conversei com muita gente ontem. Você vive outros ambientes. E aí a minha pergunta é pessoal para vocês dois. Porque vocês são jogadores, vocês abraçaram a causa por serem jogadores, né? E entenderem. Então, assim, quais foram os desafios que vocês viveram que levaram vocês para o RPG? She says the nature of the question is even personal for the both of you, so she wants to hear from the both of you. What kind of challenges and struggles actually led you to work in RPGs? Like how did you guys get there? RPGs in general. Em RPG em geral, certo? Não nesse jogo. RPG in general, not just this game. So what in our lives got us to work on RPGs? I just fell on it. It was not in the it's not. I never. I wanted to be a musician, so I wasn't really thinking of making an RPG. Ele menciona que era músico, ouvia alguém dizer que era de boy band, inclusive, e que cair no RPG não era algo intencional. Realmente aconteceu com ele, né? Simplesmente aconteceu. E aí eu lembro que ele falou lá no comecinho, né? Que ele foi convidado por acaso para jogar com o André e isso colocou eles na carreira, na indústria de RPG. Então, não foi algo que ele tinha intenção. Yeah, and the cool thing is that I was dreaming about being a musician to visit places, and now I'm doing it with RPGs. So, destiny. Exato. Ele chamou de foi o destino. Ele estava numa posição que ele não podia visitar tanto, mas não podia ir para muitos lugares, mas por isso podia jogar RPG e o RPG floresceu as oportunidades para ele. Como ele disse, é o destino. What about you, Andrea? Since I was a kid, I was passionate about stories, and I feel like RPGs are the best way to tell a story. And also you can make friends with other people, and that's how we met, actually. So it's a great plus. Então ele menciona que no caso dele, desde jovem, desde pequeno, ele gostava muito de histórias, ele gostava de ler, de contar histórias, e que o RPG naturalmente é o melhor sistema de contar histórias e de fazer amigos, quando ele apontou para o Max. Então ele, desde jovem, com a narrativa e contação de histórias, entrou no RPG. Respondeu? She said, you get a pass. Yes. Acho que é isso então, né, pessoal? Pelo nosso tempo é isso. Queremos agradecer a todos vocês pela presença, pelas perguntas. É muito gostoso do nosso lado poder compartilhar com vocês um pouco da participação na indústria. E esperamos que vocês tenham todos um excelente resto de fim de semana. Obrigado, muito obrigado. Boa noite.